Então, vocês vão ver, eu vou ler aqui para vocês agora um editorial que eu acabei de escrever para o Diário do Comércio, e eu creio que isto, onde esta noção da verdadeira natureza dos conflitos na esquerda ficará bem clara a partir disso. O editorial chama-se A Competência dos Incompetentes. Não faltará, como nunca falta, quem atribua o monstruoso acidente do aeroporto de Congonhas à incompetência pura e simples. Mas a incompetência do governo federal, nessa como em muitas outras áreas, não é nem pura nem simples. Ela é o efeito da dupla agenda estratégica que orienta todas as ações do esquema petista já desde antes da sua ascensão ao poder. Nas semanas que antecederam as eleições de 2002, só 3 pessoas na mídia anunciaram a formação da Aliança Revolucionária Continental Lula-Castro-Chaves. Resultado: eu perdi o meu emprego, o analista estratégico Constantine Menges foi xingado até a enésima geração e o herói cubano Armando Valladares foi rotulado de picareta. Menções ao pequeno eixo do mal foram declaradas anátema. Nos debates nominalmente destinados a informar o público sobre os candidatos em que iria votar, nem mesmo os adversários de Lula quiseram tocar no assunto. Dos entrevistadores, só um, Boris Casoy, ousou perguntar algo a respeito e, mesmo assim, muito educadamente, muito discretamente, quase pedindo desculpas. Lula mandou-o calar a boca. Ao longo dos 2 mandatos lulianos, o eixo que já vinha sendo preparado nas reuniões do Foro de São Paulo desde 1990 tornou-se uma realidade patente. E nenhum dos iluminados que o haviam negado apareceu na mídia confessando-se um idiota ou um mentiroso contumaz. Todas as ridículas tentativas do governo George W. Bush de jogar Lula contra o esquema castro-chavista só serviram para provar a solidez da aliança revolucionária, não só entre aqueles 3 governantes esquerdistas, mas entre todos os membros do foro, inclusive as Farc e outras organizações criminosas. Mas numa campanha eleitoral, a duplicidade moral consiste apenas em dizer uma coisa e fazer outra. Uma vez eleito, o sujeito tem de governar, e aí a incongruência entre a fala e os atos torna-se discordância entre 2 séries de atos, uma destinada a implementar os objetivos nominais do seu governo, outra a realizar as finalidades secretas ou discretas do esquema de poder que o elegeu. De um lado, trata-se de administrar o país relativamente bem para se manter alto nas pesquisas. De outro, busca-se desmantelar o Estado e a própria sociedade para que o Partido Revolucionário possa se sobrepor a ambos e engoli-los. Não se pode dizer que o governo Lula tenha 2 cabeças, porque só uma cabeça única e bem organizada pode coordenar esse delicado e complexo jogo duplo. Mas o processo tem um limite natural. Não é possível desmantelar o Estado e manter o governo funcionando, nem anarquizar a sociedade e continuar indefinidamente dando a impressão de ordem e progresso. Mais dia menos dia, um dos lados vai ter de predominar. A lógica interna da estratégia revolucionária espera que esse momento só chegue quando as forças populares, entre aspas, estiverem prontas para rasgar a sua própria máscara e partir para a tomada ostensiva do poder. No segundo mandato de Lula, porém, o limite natural do processo foi atingido antes disso. O Estado e a sociedade já estão bagunçados de alto a baixo, mas a esquerda radical não está madura para o grande golpe. Nada funciona, nem mesmo a estratégia revolucionária. A velha ordem morreu, a nova transformou-se num gigantesco aborto. Que fazer? Perguntaria Lenin. E responderia: se não for possível adiar o desenlace, deve-se tirar proveito revolucionário do aborto mesmo, lançando as culpas dele no adversário. Não existindo adversário, a parte mais comprometida do esquema revolucionário deve ser ela própria jogada às feras, acusada de traição e direitismo. Isso já começou a acontecer. Não havendo uma direita capaz de liderar a revolta popular contra o pior governo brasileiro de todos os tempos, essa revolta será muito provavelmente capitalizada pelo mesmo esquema esquerdista que o gerou. Se o próprio Lula tiver de ser sacrificado para esse fim, não haverá aí surpresa nenhuma.
criar o fantoche custou caro, mas quem vai pensar em economizar dinheiro numa hora dessas? Então, essa duplicidade de estratégias do governo Lula, uma estratégia destinada a conquistar a popularidade, tá certo? E a outra, a desmantelar o Estado e a sociedade para aumentar o poder do esquema esquerdista, de modo que esse acabe engolindo o Estado e a sociedade. O Estado ele já praticamente engoliu inteirinho. Essa duplicidade ela emana da situação característica do que eles chamam de governo de transição. Quer dizer, um governo de transição para o socialismo, ele não pode ir totalmente para um lado, nem totalmente para o outro. Quer dizer, ele não pode administrar seriamente o país, porque daí ele vai consolidar a ordem estabelecida. A ordem, o governo constitucional democrático, etc, etc. Também não pode destruir tudo de uma vez, porque senão ele será prejudicado nas eleições. Então ele tem que ficar nesse jogo meio a meio. A esta duplicidade se acrescenta uma segunda duplicidade, que é a tradicional estratégia da pressão de cima com a pressão de baixo. Você vê que ao longo dos últimos tempos, o governo tem lançado uma série de novas legislações e regulamentos que oprimem o cidadão por tudo quanto é lado. São regulamentos desarmamentistas, trabalhistas, ecológicos, gaysistas, tá certo? Africanistas, criancistas, etc, etc, que se você for ver direitinho, cada cidadão brasileiro estará sempre fora da lei, porque algum desses regulamentos vai pegá-lo. Tá certo? Então, se todos os cidadãos são colocados fora da lei, tá certo? Isso automaticamente coloca o governante na posição confortável de que ele pode destruir qualquer pessoa ou grupo que ele deseja a qualquer momento. Então só resta selecionar quais que lhe interessa destruir e quais que lhe interessa manter. Ao mesmo tempo que existe essa pressão de cima, quer dizer, você vai acumulando regulamentos cada vez mais opressivos sobre o cidadão, você dá rédea solta aos bandidos. E dá rédea solta aos bandidos por um motivo muito simples. O governo tem essa parceria política com as Farc, que está bem documentada, não só nas atas do Foro de São Paulo, mas na constante troca de mensagens, em que um fica fazendo agradinho no outro, e também nas constantes visitas, em que os líderes das Farc são bem recebidos e protegidos. Se mostra, por exemplo, nessa recente iniciativa do PT, e tão logo foi preso o representante das Farc, que houve uma mobilização nacional do PT para soltá-lo, exatamente como aconteceu com os sequestradores de Abílio Diniz e Washington Oliveto. Quer dizer, isso já basta para mostrar a articulação entre organizações legais e ilegais. Então isso quer dizer que o que acontece na área da segurança não é que o governo é omisso, não, o governo está agindo, ele está agindo a favor da bandidagem, porque isso lhe interessa. Agora, também lhe interessa eliminar 2 ou 3 quadrilhas que são concorrentes das Farc. As Farc hoje já têm praticamente o monopólio do tráfico de drogas no Brasil, tá certo? Mas havia ainda umas outras quadrilhas antigas que provavelmente não quiseram entrar no jogo da Farc, então essas são perseguidas e o governo então mostra lá os traficantes presos, né, para se glorificar de estar restaurando a ordem e a justiça. Mas o fato é que a prova de que não está restaurando a ordem coisíssima nenhuma é que o Brasil é o único país do mundo onde o tráfico de droga está crescendo. No mundo inteiro ele está estacionário. No Brasil, segundo dados da ONU, ele cresce 10% ao ano. Tá certo? É uma coisa absolutamente escandalosa. Agora, isso aí é fruto da incompetência pura e simples? Bom, pode ser incompetência, mas novamente não é pura nem simples. Ou como diria Shakespeare, por trás dessa loucura existe um método. Quer dizer, é uma irracionalidade aparente, ocultando uma racionalidade muito funcional, só que não destinada a cumprir os objetivos nominais, e sim destinada a cumprir os objetivos da Revolução Continental. Muito bem, isso quer dizer que nesse processo de tomada de poder pelas organizações de esquerda, a parte, vamos dizer, da hegemonia cultural já está realizada desde a década de 80. Isso quer dizer que na década de 80 a esquerda já dominava 100% das redações, do movimento editorial, do sistema de ensino e de todos os canais de ação cultural que existem. Tá certo? Hoje em dia, essa esquerda revolucionária já domina o Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro tornou-se um apêndice e função do próprio PT. Quer dizer, o PT se sobrepôs ao Estado, é o partido Estado. Tá certo? Então isso quer dizer que e também o processo de desmantelamento da ordem social, tá certo, já está muito avançado. Tá certo? Agora, faltou, vamos dizer, às organizações de massa de esquerda
estarem prontas para o grande golpe, para a tomada do poder, para a insurreição. Eles não estão prontas para isso ainda, porque o território é muito grande. Por mais que o MST cresça, MST, CUT, etc., ainda falta alguma coisa. Então isso quer dizer que o governo Lula até que conduziu as coisas muito bem do ponto de vista, não do interesse nacional, mas do ponto de vista da estratégia revolucionária. Mas, como disse, alcançou um limite natural. Quer dizer, está chegando o ponto de ruptura entre a ordem e a desordem, tá certo? Antes de que o aparato insurrecional esteja pronto para entrar em ação.